Há homens que nascem para carregar espadas, e há homens que se tornam a própria lâmina. Lyoto Machida não escolheu o caminho fácil. Ele escolheu o caminho do guerreiro silencioso, aquele que treina quando ninguém vê, que sangra quando ninguém sabe, que vence quando todos duvidaram. No mundo do combate, onde a violência é celebrada, ele trouxe algo diferente: precisão, controle, a arte da guerra como filosofia de vida. Este não é apenas o relato de um lutador. É o manual de como um homem comum se transforma em excelência através do método mais antigo do mundo: disciplina absoluta, repetição implacável e a coragem de enfrentar o próprio vazio. Toda grande jornada começa com uma escolha silenciosa. Para Lyoto, essa escolha foi feita antes mesmo de ele entender seu peso. Nascido numa família onde o tatame era o chão de casa, onde o respeito era ensinado antes das palavras, onde cada movimento tinha propósito. Seu pai, Yoshizo Machida, não era apenas um mestre de karatê. Era um guardião de um código milenar, transplantado do Japão para o solo brasileiro, preservado como chama sagrada em meio ao caos moderno. E nessa chama, Lyoto foi forjado. Não com gritos, não com punições, mas com algo mais profundo: expectativa. A expectativa silenciosa de que ele carregaria algo maior que si mesmo. O método japonês não é sobre força bruta, é sobre refinamento. Enquanto outros meninos brincavam nas ruas, Lyoto repetia o mesmo soco 1000 vezes, a mesma postura, o mesmo movimento. Não porque estava errado, mas porque podia estar mais correto. Essa é a essência do Kaizen. Melhoria contínua, infinita, sem descanso. Não existe perfeição. Existe apenas o próximo passo em direção a ela. E é aí que mora a crueldade e a beleza do caminho. Você nunca chega. Você apenas continua. Dia após dia. Golpe após golpe. Suor após suor. Até que o movimento não seja mais seu. Até que você seja o movimento. Havia algo único na forma como ele treinava. Não era apenas técnica. Era ritual. Cada treino começava com reverência. Cada golpe carregava intenção. Cada queda era lição. Outros lutadores treinavam para vencer. Lyoto treinava para se tornar. E essa diferença é tudo. Porque quando você treina para vencer, você depende do resultado. Mas quando você treina para se tornar, o resultado é apenas consequência. A disciplina deixa de ser esforço. Vira natureza. Você não precisa se motivar. Você simplesmente é. Mas o mundo não entende esse tipo de homem. O mundo quer espetáculo, quer arrogância, quer sangue e provocação. E Lyoto oferecia silêncio, oferecia respeito, oferecia vitória sem humilhação. Isso confundia as pessoas. Como pode um lutador não odiar? Como pode um guerreiro não destruir? E a resposta estava no método. Quando você domina a si mesmo, não precisa dominar os outros. Quando você controla sua mente, o oponente se torna apenas um reflexo, apenas mais um treino, apenas mais um teste do que você construiu em silêncio. A disciplina japonesa ensina algo que o Ocidente esqueceu. O inimigo nunca está do outro lado da jaula. Está dentro. É a preguiça que sussurra descanse mais um dia. É o ego que grita você já é bom o suficiente. É o medo que paralisa antes da luta começar. Lyoto aprendeu cedo a enfrentar esses inimigos, não com motivação. Motivação é fogo de palha. Queima forte e morre rápido. Ele enfrentou com sistema, com rotina, com o compromisso de aparecer mesmo quando não havia plateia, especialmente quando não havia plateia. E assim, enquanto outros lutadores subiam aos holofotes com carisma e boca grande, Lyoto subia em silêncio. Vitória após vitória, cada uma perfeita, cada uma calculada, cada uma inevitável, porque ele não estava lutando contra homens. Estava executando um método, e o método não falha. O método não duvida. O método apenas continua. Implacável, silencioso, fatal. Mas todo guerreiro, por mais preparado, encontra sua noite escura. E para Lyoto, ela veio quando ele menos esperava. No auge, invicto, campeão. O homem que parecia ter decifrado o código do combate. De repente, o chão. A derrota não veio como alívio, veio como traição. Traição do próprio corpo. Traição da estratégia perfeita. Traição da certeza que ele construiu golpe por golpe, treino por treino, vitória por vitória. Shogun Rua não apenas venceu, destruiu. E algo mais profundo que o cinturão foi arrancado naquela noite. Foi a ilusão. A ilusão de que o método te protege de tudo. De que a disciplina é escudo impenetrável. De que se você fizer tudo certo, o universo te recompensa com vitória. Mas o universo não negocia. O universo não tem favoritos. E naquele octógono, sob as luzes implacáveis, diante de milhões,
Lyoto aprendeu a lição mais dura. Você pode ser perfeito e ainda assim sangrar. O que acontece quando um homem construído sobre certeza enfrenta dúvida? O que acontece quando o guerreiro silencioso perde sua arma? Ele volta para o dojo. Não o dojo físico, o dojo interno. Aquele lugar escuro onde não há técnica que salve. Onde não há pai, mestre ou método. Só você e o vazio. E é nesse vazio que os fracos desaparecem. E os verdadeiros guerreiros renascem. Lyoto não fugiu da dor. Ele a bebeu. Literalmente. Seguiu um ritual que causava espanto e repulsa. Beber a própria urina. Urinoterapia. Para muitos, loucura. Para ele, controle. Controle sobre o nojo, sobre o julgamento, sobre o próprio corpo. Se você pode fazer o que outros não suportam, você tem poder que outros não alcançam. Não é sobre a substância. É sobre a mente que aceita, que obedece, que não negocia com o desconforto. Esse é o método em sua forma mais crua. Fazer o difícil até que o impossível se torne simples. As derrotas continuaram, cada uma cortando mais fundo. Cada uma testando a fundação que ele acreditava ser rocha, mas que talvez fosse apenas areia. John Jones, Weidman, Rockhold, nomes que se tornaram marcos de dor. E em cada derrota o mundo cantava o mesmo coro, ultrapassado, lento, acabado. O método japonês não funciona mais. O karatê é teatro. O guerreiro silencioso está morto. Mas há algo que os críticos não entendiam. Lyoto não estava lutando para provar nada a eles. Estava lutando para preservar algo nele. A identidade não estava no cinturão. Estava na postura, no respeito, na reverência antes da guerra, na mão estendida depois da derrota, na disciplina que não negocia com resultado. E quando você entende isso, você percebe. Ele nunca perdeu, porque a vitória que ele buscava não estava no octógono. Estava no espelho. A verdadeira transformação nunca acontece no topo. Acontece no fundo do poço. Quando não há mais plateia. Quando não há mais expectativa. Quando não há mais nada a provar, exceto a si mesmo. E foi ali, naquele lugar escuro, que Lyoto encontrou algo que tinha perdido. Liberdade. Liberdade do que os outros pensavam. Liberdade da necessidade de vencer. Liberdade para lutar não pela glória, mas pela honra do combate em si. Ele voltou ao básico, não como derrota, como retorno à essência. Cada técnica revisitada, cada princípio reexaminado, cada movimento desconstruído e reconstruído. Porque o método japonês não é rígido, é vivo. Ele se adapta, ele evolve, mas sempre preservando o núcleo, disciplina, respeito, controle. Lyoto entendeu que não precisava abandonar o que era, precisava aprofundar, ir mais fundo no código, não menos japonês, mais. E então veio a virada. Não foi explosiva, foi silenciosa, como tudo que ele fazia. Bellator, um novo campo de batalha, novos guerreiros, e o velho samurai, agora mais velho, mais lento, mais cicatrizado, começou a vencer de novo. Não com a perfeição de antes, mas com algo mais valioso, sabedoria. Ele entendia agora que a luta não é sobre não ser atingido, é sobre levantar mesmo depois de ser derrubado. Não é sobre não sentir dor. É sobre não deixar que a dor te defina. Cada vitória nessa fase carregava peso diferente. Não era ego, era confirmação. Confirmação de que o caminho estava certo, de que o método sobrevive ao tempo, de que um homem disciplinado pode cair 1000 vezes e levantar 1001. Porque a disciplina não é sobre nunca falhar, é sobre nunca parar. E Lyoto nunca parou, mesmo quando o corpo gritava, mesmo quando a mente duvidava, mesmo quando o mundo já tinha virado a página. O guerreiro moderno não é aquele que nunca sangra. É aquele que sangra e continua lutando. Não é aquele que nunca duvida. É aquele que duvida e mesmo assim se levanta para treinar. Não é aquele que tem todas as respostas. É aquele que continua fazendo as perguntas. E Lyoto se tornou isso. Um símbolo vivo de que excelência não é destino. É prática. Não é talento. É teimosia. Não é sorte. É mostrar-se. Todo dia. Sem desculpas. Sem negociação. E enquanto lutadores mais jovens buscavam atalhos, suplementos, truques mentais, Lyoto continuava fazendo o básico. Soco, chute, postura, respiração, reverência. As mesmas coisas que seu pai ensinou décadas atrás. As mesmas coisas que os samurais praticavam séculos atrás. Porque o método não envelhece. Os homens envelhecem, mas o método permanece. E aquele que se entrega ao método se torna atemporal. Torna-se parte de algo maior que sua própria vida.
torna-se elo numa corrente que atravessa gerações. Lyoto Machida não foi o maior nocauteador, não foi o mais carismático, não foi o que vendeu mais pay-per-views, mas foi algo que o mundo do combate raramente vê. Um guerreiro completo, não apenas nas técnicas, mas na alma. Ele provou que é possível vencer sem perder sua humanidade, lutar sem perder seu respeito, sangrar sem perder sua honra. O método japonês não te garante vitória, te garante algo mais valioso. Te garante que você nunca se perderá no processo, que quando tudo acabar, quando as luzes se apagarem, quando não houver mais cinturão ou fama, você ainda terá a única coisa que realmente importa, você mesmo, inteiro, disciplinado, inabalável, porque no final, o único adversário invencível é o homem que você se recusa a se tornar.